No palácio de Jericó, o ar está imóvel. Um rei que mandou decapitar os próprios filhos dá uma última ordem. Quando eu morrer, matem os anciãos de Israel para que a nação chore de qualquer maneira. Este é o fim de Herodes, o Grande. Como o homem que ergueu portos e fortalezas foi destruído por aquilo que ele mesmo semeou. Medo, suspeita e solidão. Um rei para Roma, um estranho para o seu próprio povo. Ele amava Maria Armênia e a mandou matar. Mudava de lado com uma frieza que salvou seu trono e condenou sua casa. Quando a paranoia se tornou lei, o ar se transformava a cada acesso de fúria. Ninguém permanecia perto o suficiente para lhe dizer a verdade. E então o corpo começou a falar por todos eles. Joséfo escreveria isso sem hesitar. A carne definhava enquanto a mente permanecia lúcida. Mas antes dos sintomas e dos médicos, havia um último plano, aquele destinado a forçar uma nação ao luto. Herodes o Grande governou a Judéia de 37 a.C. a 4 a.C., um reinado marcado pela magnificência arquitetônica e pela brutal tirania. Ele expandiu o segundo templo de Jerusalém, transformando-o em uma das maravilhas do mundo antigo, e ergueu fortalezas, palácios e cidades inteiras. No entanto, esse mesmo homem executou sua amada esposa, Mariane, a mãe dela, e 2 de seus filhos. O imperador Romano Augusto teria comentado que era mais seguro ser o porco de Herodes do que seu filho, uma ironia sombria que indicava que, como judeu, Herodes não comia carne de porco, mas matar seus filhos não lhe causou hesitação. Ele governou pelo terror, não confiava em ninguém, e no fim, seu corpo o traiu, assim como sua alma já havia se decomposto há muito tempo. A doença que o consumiu começou sutilmente, uma dor persistente, uma febre que retornava até que os sintomas se tornassem insuportáveis. O historiador judeu Flávio Joséfo, escrevendo no primeiro século d.C., fornece o relato mais detalhado da morte de Herodes, baseado em registros judiciais e testemunhas oculares. Seu relato, clínico e ao mesmo tempo horripilante, descreve uma morte tão repugnante que desafia a crença, embora múltiplas fontes confirmem os fatos principais. O corpo de Herodes, outrora o receptáculo do poder e da ambição, tornou-se sua prisão e tormento. Não se esqueça de se inscrever, porque o que vem a seguir não está nos livros. Vamos mergulhar na história de Herodes, o Grande. Historiadores da medicina moderna tentaram diagnosticar a condição de Herodes. As descrições sugerem uma combinação de doenças. Doença renal crônica, gangrena de Faunia, talvez complicações de diabetes ou câncer. No entanto, a terminologia precisa importa menos do que a experiência em si. Não se tratou de uma morte rápida, nem de uma breve doença. Foi um colapso prolongado de um herdeiro de confiança. Tendo executado tantos parentes, sua sucessão era um caos. Sua paranoia só aumentou com a idade. De seu leito de enfermo, ele emitia ordens de execução, revisava seu testamento repetidamente, sem saber a quem favorecer ou destruir. O reino que ele construíra com eficiência implacável estava se desfazendo diante de seus olhos. Para compreender o horror da morte de Herodes, devemos primeiro entender sua ascensão. Herodes não nasceu na realeza. Seu pai, Antípatro, era um idumeu. Apesar de seu trono, Herodes nunca foi totalmente aceito pela elite judaica. Ele era visto como um forasteiro, um fantoche romano, ocupando um trono destinado aos descendentes de Davi. Essa insegurança moldou cada decisão de seu reinado. Alimentou sua suspeita, sua crueldade e o isolamento que o assombrou em seus últimos anos. Ele tomou o poder em 37 a.C., após uma brutal guerra civil. Seu rival, Antígono, foi executado pelos romanos a pedido de Herodes. Decapitado com um machado, uma morte humilhante reservada aos escravos. Herodes aprendeu cedo que o poder exigia tanto habilidade quanto crueldade. Ele cultivou laços com os maiores governantes de Roma, primeiro com Marco Antônio, depois com Otaviano, e mais tarde com Augusto César, mudando de lado no momento exato. Essa adaptabilidade o tornou um sobrevivente, capaz de ler as marés do poder, mas a sobrevivência teve um preço.
Medo constante, demonstrações intermináveis de lealdade e provas incessantes de seu valor. No auge de seu poder, Herodes era formidável, fisicamente forte, incansável, imponente tanto na batalha quanto na política. Suas façanhas arquitetônicas eram impressionantes. A expansão do templo o transformou em uma das estruturas mais grandiosas do mundo antigo. O porto artificial de Cesareia Marítima era uma maravilha da engenharia. Massada e empoleirada no topo de um penhasco no deserto, tornou-se uma fortaleza palaciana que parecia desafiar a gravidade. Essas não eram apenas construções, mas declarações de permanência, tentativas de gravar seu nome na eternidade. Contudo, mesmo em seu auge, ele nunca esteve seguro. A população judaica o encarava com suspeita ou ódio. Seus monumentos eram vistos como projetos de vaidade, sua lealdade aos romanos como traição. Ele tentou conquistar o apoio deles durante a fome. Derreteu seu ouro para comprar grãos. Reduziu impostos, criou empregos, mas nada funcionou. Ele não era um deles. A rejeição se intensificou, transformando-se em paranoia. Ele ficou convencido de que todos conspiravam contra ele, até mesmo sua família. Essa paranoia atingiu o ápice com sua esposa Mariamne, uma princesa Hasmoneia. Ela ligava a Herodes à antiga linhagem real da Judéia. Ele a amava, tanto quanto um homem como Herodes poderia amar, mas o amor não conseguiu vencer a suspeita. Quando surgiram rumores, provavelmente falsos, de que ela conspirava contra ele, ele a mandou executar. Fontes dizem que ele enlouqueceu de tristeza, gritando o nome dela, exigindo que a trouxessem até ele, incapaz de aceitar o que havia feito. Após a morte de Mariamne, as execuções se multiplicaram. Sua mãe, Alexandra, foi morta. Seus filhos, Alexandre e Aristóbulo, foram acusados de traição e estrangulados. Esses não eram inimigos, mas seus próprios filhos, assassinados porque Herodes imaginou ameaças. As execuções causaram comoção na região. O comentário de Augusto sobre o porco de Herodes veio depois disso. Uma piada que escondia horror. Herodes havia se tornado um monstro devorando sua própria linhagem e, como todos os monstros, acabaria por voltar sua crueldade para si mesmo. Com o passar dos anos, sua crueldade se aguçou. Sua corte fervilhava de intrigas, que ele incentivava, acreditando que o caos mantinha os rivais divididos. Aos 60 anos, quando a doença o atingiu, Herodes era um homem sem amor nem confiança. Quando seu corpo começou a sucumbir lentamente à agonia, ele a enfrentou como governara, sozinho, aterrorizado, agarrando-se ao poder mesmo quando este lhe escapava das mãos. Os primeiros sinais foram fáceis de ignorar. Uma febre persistente, uma dor de estômago, num mundo onde pequenos males eram constantes. Herodes não viu motivo para preocupação. Contratou médicos formados em medicina grega, versados em Hipócrates e Galeno. Eles o examinaram, prescreveram dietas, pomadas e sangrias para equilibrar os humores. Nada funcionou. Eles não faziam ideia de que estavam testemunhando o início de uma das mortes mais horríveis da história registrada. A febre persistia, leve, mas debilitante. Os médicos da antiguidade acreditavam que ela era causada por um desequilíbrio interno, mas a medicina moderna sugere infecção, talvez nos rins ou intestinos. Junto com a febre, veio uma coceira insuportável. Joséfo descreve Herodes coçando-se até sangrar. Os servos aplicavam óleos, mas nada adiantava. A coceira consumia suas horas de vigília e perturbava seu sono, provavelmente causada por uremia, acúmulo de toxinas no sangue devido à falência dos rins. Em seguida, veio a dor abdominal, primeiro leve, depois lancinante, que irradiava para a virilha. Os remédios falharam, a dor só piorou. Por dentro, a carne começava a morrer, enquanto ele ainda vivia. O apetite de Herodes desapareceu. A comida que antes o deleitava, agora o repugnava. Quando se forçava a comer, seu estômago se rebelava e ele vomitava violentamente. Começou a perder peso rapidamente. Sua figura outrora imponente tornou-se esquelética. Suas vestes pendiam de seu corpo cada vez menor. Sussurros enchiam o palácio. O rei estava morrendo?
Os cortesãos deveriam começar a se preparar para o próximo governante? Mesmo assim, a autoridade de Herodes permanecia aterradora. Mesmo enfraquecido, ele ordenava execuções e o medo ainda o protegia. Ninguém ousava falar abertamente sobre a sucessão. À medida que seu corpo se deteriorava, sua mente o seguia. A paranoia que o definira por tanto tempo agora o consumia por completo. Seu filho Antípatro, há muito considerado o herdeiro, foi acusado de conspirar para envenená-lo, uma acusação que talvez tivesse algum fundamento, embora ninguém pudesse prová-la. Seus médicos, perplexos e desesperados, consultaram textos, invocaram deuses e experimentaram todos os tratamentos conhecidos. Sangrias, mudanças na dieta, banhos, ervas, até amuletos. Nada adiantava. Alguns sussurravam que sua doença era um castigo divino. Outros a chamavam de corrupção incurável do corpo. Herodes, em agonia, tentou de tudo. Cada dia trazia novos tormentos, novos sintomas. Semanas se passaram. Sua febre não cedia. A coceira se intensificava. A dor se tornava insuportável. Suas pernas começaram a inchar. A pele esticava e brilhava devido ao líquido retido. Seus pés ficaram grandes demais para as sandálias. Ao ser pressionada, a carne inchada apresentava marcas em forma de dedos, um sinal de edema, hoje reconhecido como insuficiência renal. O rei, que antes caminhava com confiança pelos salões de mármore, agora mal conseguia ficar de pé. Com a aproximação do inverno, seu estado piorou. O relato de Joséfo torna-se horrivelmente detalhado a partir daqui, sugerindo que até mesmo os observadores mais experientes ficaram horrorizados. O inchaço espalhou-se para cima, distendendo seu abdômen de forma grotesca. Mas o verdadeiro horror começou em sua virilha. Seus genitais ficaram inflamados e descoloridos. O tecido começou a necrosar. E especialistas modernos acreditam que Herodes sofreu de gangrena de Faunia, uma infecção bacteriana de rápida disseminação que devora o tecido vivo. Sem cirurgia ou antibióticos, a doença era uma lenta sentença de morte. Antibióticos. A doença era uma lenta sentença de morte. As bactérias invadiam os tecidos profundos, cortando o suprimento sanguíneo. Privada de oxigênio, a carne morria, criando um terreno fértil para o crescimento de novas bactérias. Elas avançavam implacavelmente, consumindo centímetros de carne a cada dia. Os sinais visíveis eram horríveis. Manchas escuras na virilha, que ficavam vermelhas, depois roxas e finalmente pretas. A pele se rompia, revelando o tecido em decomposição por baixo. A dor era inimaginável, os nervos destruídos. Mas a dor não era rápida o suficiente para anestesiar a sensação. Ele não conseguia sentar nem deitar confortavelmente. Cada movimento enviava ondas de agonia por todo o seu corpo. Seus médicos nada podiam fazer, além de oferecer vinho fraco e ópio para a dor. Nenhum dos dois suficientemente forte para atenuar o tormento. Logo, outro horror surgiu: o cheiro. À medida que a carne apodrece, exala um fedor de decomposição tão primitivo que provoca repulsa instintiva. Joséfo relata que o odor do corpo de Herodes impregnou o palácio. Os servos engasgaram e fugiram. Os médicos cobriram os rostos com panos. Nem mesmo sua família, acostumada à resistência da corte, conseguiu permanecer no aposento. Os aposentos do rei cheiravam a morte. Para Herodes, que vivera para a imagem e o controle, aquilo era uma tortura psicológica. O homem que comandara exércitos agora jazia indefeso, preso na imundície. Quando vislumbrava seu reflexo, talvez em uma taça polida ou bacia, o rosto que o encarava era amarelado, de olhos fundos, quase esquelético. Sua mente permanecia lúcida o suficiente para compreender a degradação. Os médicos estavam em pânico. Nenhuma teoria explicava esse tipo de deterioração imparável. Alguns a declaravam como a ira dos céus, um castigo apropriado para seus crimes. Numa época em que doença e divindade se entrelaçavam, a condição de Herodes parecia uma alegoria viva da corrupção moral encarnada. E o pesadelo se aprofundava. Seus pulmões começaram a se encher de líquido, edema pulmonar. Cada respiração se tornava uma luta, áspera e superficial. Seus intestinos ulceraram, produzindo diarreia com sangue.
Sua pele ficou coberta de feridas que supuravam pus. Sua língua inchou. Ele babava constantemente. Todos os seus órgãos estavam falhando, mas a consciência permanecia intacta. Ele foi forçado a testemunhar, momento a momento, seu próprio corpo se desintegrando em imundície. Então vieram os vermes. Joséfo registra que os genitais de Herodes ficaram infestados de larvas. Moscas, atraídas pelo fedor, depositaram ovos em sua carne em decomposição, e as larvas se alimentaram do tecido morto. Especialistas médicos confirmam que isso é compatível com gangrena avançada. O corpo de Herodes havia se tornado um cadáver ambulante, um ecossistema de decomposição. A medicina moderna às vezes usa larvas estéreis para limpar feridas, mas a infestação de Herodes era descontrolada e descontrolada. As larvas se contorciam profundamente em feridas abertas, devorando a carne enquanto ele ainda vivia. A sensação devia ser indescritível, o movimento rastejante dentro do próprio corpo, a consciência de estar sendo devorado vivo. Os criados tentavam raspá-las, mas a remoção arrancava pedaços de carne viva, causando mais sangramento, e mais moscas chegavam a cada dia, depositando novos ovos. A infecção se espalhou para além da virilha. Feridas abertas em suas pernas e abdômen ficaram infestadas. Seu reto, danificado por úlceras, fervilhava de insetos. O rei que governara pelo medo agora era alimento para criaturas que não podia controlar. Tornara-se menos que humano, um hospedeiro em decomposição para vermes. Os servos sucumbiram ao horror. Alguns se recusaram a continuar cuidando dele. Outros foram forçados a substituí-los, apenas para fugir logo em seguida. Na tradição judaica, o contato com os mortos tornava a pessoa impura. Herodes, vivo, porém em decomposição, havia se tornado uma fonte de impureza. Os sacerdotes não podiam se aproximar dele. Rituais eram proibidos em sua presença. Simbolicamente, ele havia cruzado para Sharon, a terra dos mortos, enquanto ainda respirava. A imagem era poderosa. O homem que buscara a imortalidade através de templos e monumentos era agora um cadáver ambulante. Seu próprio corpo testemunhava a futilidade de sua ambição. Poder e glória haviam se decomposto em pus e vermes. Durante breves momentos de lucidez, ele gritava, não apenas de dor, mas de fúria. Amaldiçoava o destino, os deuses e a própria carne. Os dias se confundiam com as semanas. A infestação se renovava. Larvas amadureciam, caíam e retornavam. Seu corpo havia se tornado um terreno fértil, um ciclo grotesco de vida e morte. Os médicos não conseguiam detê-lo. O ópio atenuava os sintomas, mas não a agonia. O vinho oferecia um esquecimento fugaz, mas o deixava ainda mais doente. O corpo de Herodes se agarrava obstinadamente à vida, forçando-o a suportar cada estágio de sua decomposição. E mesmo enquanto apodrecia, sua mente continuava a tramar. O poder o definira por tempo demais para ser abandonado. Deitado na imundície, incapaz de se levantar, ele continuava a conspirar. A corte tremia sob as ordens que ainda emanavam de seus aposentos. Ele alterava seu testamento repetidamente, nomeando e deserdando filhos alternadamente, movido pela suspeita. Arquelau, Antipas, Filipe, todos foram escolhidos e rejeitados alternadamente. O palácio vivia em terror. Cada sussurro poderia ser fatal. Ninguém sabia qual herdeiro apoiar. A paranoia de Herodes contagiou toda a casa. O reino que antes temia seu poder agora temia sua mente debilitada pela morte. À medida que a agonia de Herodes se intensificava, seu reino desmoronava. Mesmo à beira da morte, ele continuava sendo uma ameaça. Cada rumor, cada sussurro sobre sucessão poderia desencadear uma execução. Os cortesãos viviam apavorados. Sua paranoia havia se tornado o terror diário deles. Ele sabia que seu povo celebraria sua morte. O pensamento o enfurecia, mesmo em seu leito de morte. Ele concebeu um plano tão monstruoso que garantiria que seu nome inspirasse medo até mesmo na morte. Ele ordenou que sua irmã Salomé e seu marido Alexis reunissem os principais anciãos judeus em Jericó, sob o pretexto de uma convocação real. Uma vez reunidos, eles seriam executados após sua morte, para que naquela manhã a terra se enchesse de lágrimas.
Se eles não chorarem por mim, disse ele, chorarão pelos seus. Esse foi Herodes até o fim, controlador, vingativo, determinado a dominar as emoções através do terror. Entretanto, seus médicos, desesperados para fazer algo, propuseram uma última esperança. A cerca de 40 quilômetros de Jericó, perto do Mar Morto, ficavam as fontes termais de Calahoí, famosas em todo o mundo antigo por seus supostos poderes curativos. Dizia-se que a água, rica em minerais e que emanava da terra, curava até as doenças mais graves. Herodes, agarrando-se a qualquer fio de esperança de sobrevivência, concordou em ser levado até lá. A jornada foi uma agonia. Ele não conseguia andar nem sentar-se ereto. Carregado em uma liteira, cercado por guardas e assistentes, cada movimento enviava ondas de dor por seu corpo inchado e em decomposição. O calor e o fedor eram insuportáveis. Os servos se revezavam constantemente. Ninguém conseguia ficar perto dele por muito tempo. A jornada, que deveria ter durado um dia, estendeu-se em várias voltas. A cena era surreal. Vapor subindo, enxofre no ar, peregrinos fugindo, a visão e o cheiro do rei moribundo. Herodes foi mergulhado na água com extrema dificuldade. O calor escaldante tocou suas feridas abertas. Ele gritou de agonia. Os assistentes entraram em pânico. Ao retirá-lo da piscina, seu corpo se contorceu violentamente. Por um instante, pensaram que ele havia morrido. Quando recuperou a consciência, proibiu qualquer outra tentativa. A suposta cura só havia piorado seu sofrimento. A última esperança havia desaparecido. Naquele momento, algo dentro de Herodes se quebrou. O homem que passara a vida desafiando o destino finalmente compreendeu que a morte era inevitável. Essa constatação marcou uma virada. Algumas fontes dizem que ele se tornou quieto e fatalista. Outras afirmam que sua crueldade... A situação se agravou novamente. Talvez ambas as coisas fossem verdade. Ele ainda era um rei e ainda era temido. O palácio se tornou um lugar de pavor, impregnado com o cheiro de decomposição e os sons da respiração ofegante do rei moribundo. Até mesmo seus criados se aproximavam apenas quando ordenados, cobrindo o rosto com panos. A visão dele era insuportável. O abdômen inchado, a pele enegrecida, as feridas que supuravam constantemente. Toda a dignidade humana havia sido arrancada. Quando a dor se tornou insuportável, Herodes implorou por remédios mais fortes. Seus médicos, já no limite do que o ópio e o vinho podiam oferecer, recusaram-se a arriscar matá-lo, embora a morte tivesse sido uma misericórdia. Desesperado para escapar, Herodes tentou o suicídio. Pediu uma faca sob o pretexto de cortar frutas, com a intenção de se esfaquear. Mas seus criados, suspeitando de suas intenções, tomaram-lhe a lâmina. Fraco demais para lutar, desabou gritando de frustração. A comoção se espalhou pelo palácio. O rei está morto. Os prisioneiros ouviram o boato, incluindo seu filho Antípatro, que estava preso e acusado de traição. Acreditando-se livre, Antípatro regozijou-se, subornando guardas e vangloriando-se de que em breve seria rei. A celebração foi prematura. Herodes ainda vivia, e quando a notícia da reação do filho chegou aos seus ouvidos, sua fúria se inflamou. Mesmo à beira da morte, deu uma última ordem. Antípatro deveria ser executado imediatamente. Foi seu último ato de crueldade, um pai ordenando a morte de seu último filho vivo. A aprovação romana era tecnicamente necessária para tal execução, mas Herodes não esperou. Soldados arrastaram Antípatro de sua cela e o mataram em poucas horas. 5 dias depois, o próprio Herodes o seguiria. Após a morte de Antípatro, as forças do rei diminuíram rapidamente. O inchaço piorou até que seu abdômen ficou distendido e rígido como um tambor. Sua respiração tornou-se superficial. Cada suspiro um chiado. O cheiro, já insuportável, intensificou-se. Os servos queimavam incenso constantemente, mas a fata infiltrava-se pelas paredes e pisos. Todo o palácio exalava o odor da corrupção. Herodes oscilava entre a consciência e a inconsciência. Os últimos dias trouxeram novos horrores. Convulsões sacudiam seu corpo.
O suor escorria dele e exalava um odor fétido. Ele não conseguia mais controlar os intestinos nem a bexiga. Os atendentes tentaram limpá-lo, mas seu corpo defecava mais rápido do que eles conseguiam agir. Ele jazia na imundície gemendo, sua mente oscilando entre a consciência e o delírio. E seu coração continuava a bater. Seus pulmões ainda buscavam ar. Era como se a própria vida se recusasse a libertá-lo, obrigando-o a suportar cada momento de seu castigo. Os religiosos viam justiça divina. Em seu último dia, suas extremidades ficaram frias. Sua pele azul acinzentada, seu pulso falhou, sua respiração tornou-se ofegante, interrompida por longas pausas. Aqueles ao seu redor conheciam o padrão. A morte era iminente. Os cortesãos aguardavam, prontos para agir no instante em que ele partisse. Nos aposentos externos, as facções políticas cochichavam, cada uma se preparando para tirar proveito assim que seu coração parasse. Se Herodes estava consciente no fim, é incerto. Alguns relatos dizem que ele caiu em inconsciência, outros que permaneceu lúcido até o último suspiro. Quando finalmente morreu, a atmosfera no palácio mudou instantaneamente. A tensão de meses cedeu lugar ao silêncio, não à dor, mas ao alívio. O grande tirano estava morto. Criados, cortesãos e familiares podiam respirar, aliviados pela primeira vez em anos. Mas o quarto onde ele jazia era uma cena de horror. O corpo inchado e enegrecido começara a murchar à medida que os gases escapavam. A pele pendia solta, o rosto congelado num sorriso forçado que parecia um grito. O cheiro era insuportável. Até mesmo aqueles acostumados à morte recuaram. Herodes, o grande, construtor, conquistador, tirano, era agora um monte de carne em decomposição que ninguém queria tocar. Os preparativos para o enterro de Herodes começaram imediatamente, embora poucos quisessem a tarefa. Seu cadáver estava em estado de decomposição avançado demais para ser manuseado com facilidade. Normalmente, os corpos eram lavados, ungidos com óleos e especiarias e envoltos em linho. Mas a carne de Herodes estava tão decomposta que se rasgava ao menor toque. O fedor impregnava todo o palácio. Até mesmo os criados mais experientes engasgavam. Os embalsamadores fizeram o que puderam, usando grandes quantidades de ervas aromáticas e especiarias para mascarar o cheiro, envolvendo-o em múltiplas camadas de tecido para conter a decomposição. Apesar do horror, o funeral prosseguiu com pompa. Herodes o planejara pessoalmente, um último ato de autoengrandecimento. Seu corpo foi depositado em um esquife de ouro e rodeado de joias, tecido púrpura e símbolos da autoridade real. Soldados em armaduras alinhavam-se ao longo do caminho. Atrás deles vinham os cânticos fúnebres da família real. Enlutados profissionais lamentavam e rasgavam suas vestes, seus gritos ecoando pelas ruas. Contudo, todos sabiam que era uma encenação, não luto. As pessoas que se alinhavam nas ruas não estavam de luto, mas assistindo. Algumas até sorriam. O tirano que governara pelo medo finalmente havia partido. A procissão serpenteava de Jericó até o Heródio, o palácio-fortaleza que Herodes construíra ao sul de Jerusalém. Ali, no topo da montanha, um túmulo havia sido preparado para ele muito antes de sua morte. Quando a procissão chegou ao Heródio, o corpo foi colocado na câmara funerária preparada. Camadas de linho, especiarias e pedra o selaram, isolando-o do mundo. As portas foram fechadas e o rei foi sepultado entre seus monumentos. Por um breve instante, o silêncio do deserto engoliu os ecos do luto. Contudo, mesmo na morte, Herodes não encontrou descanso. Séculos mais tarde, durante a revolta judaica contra Roma, os rebeldes destruíram seu túmulo, demolindo-o até que os restos mortais fossem descobertos em 2007. A destruição era evidente. O último monumento de Herodes havia sido obliterado. A maior ironia para um homem obcecado pela permanência. A morte de Herodes não trouxe paz nem estabilidade. Seu reino, já instável, mergulhou no caos quase que imediatamente. Seus filhos sobreviventes, Arquelau, Antipas e Filipe, começaram a competir pelo poder, cada um reivindicando legitimidade.
O testamento final de Herodes, escrito e reescrito inúmeras vezes, deixou mais confusão do que clareza. Arquelau recebeu a maior parte, governando Judéia, Samaria e Idumeia como etnarca. Antipas governou a Galiléia e a Pérea, e Filipe ficou com os territórios além do Jordão. Mas o acordo não satisfez ninguém. Arquelau mostrou-se cruel e incompetente. Revoltas eclodiram poucos meses após sua ascensão ao poder. Roma interveio. Augusto César, cansado da desordem em uma região vital para o controle imperial, depôs Arquelau após 10 anos e o exilou na Gália. Seu território foi colocado sob administração romana direta. Assim, a dinastia herodiana começou a se dissolver. Herodes Antipas, o filho que escapara da paranoia do pai, governou por mais tempo, mas nunca alcançou a grandeza. Foi ele quem mais tarde ordenou a execução de João Batista e zombou de Jesus perante Pilatos. Um pálido reflexo da crueldade de seu pai, embora desprovido de sua ambição. Filipe governou discretamente até sua morte, sem deixar herdeiros. Em uma geração, todo o legado de Herodes, o reino que ele construíra com sangue e medo, havia desaparecido. Os cronistas medievais embelezaram a história, descrevendo vermes devorando seu corpo como sinal da maldição de Deus. Artistas o retrataram rodeado de demônios ou contorcendo-se em chamas. Os historiadores modernos, embora menos teológicos, consideram os relatos antigos surpreendentemente precisos. Especialistas médicos que analisaram o relato de Flávio Joséfo concluíram que todos os sintomas descritos, a febre, a coceira, o inchaço, a gangrena, os vermes, correspondem precisamente a condições médicas reais. A insuficiência renal crônica explica a coceira e a retenção de líquidos. A gangrena de Faunia explica a carne em decomposição e a infestação, enquanto a doença cardíaca e o edema pulmonar correspondem às dificuldades respiratórias. Até mesmo seu estado mental instável condiz com o delírio de uma infecção avançada e micção. No entanto, além do simbolismo, reside o próprio homem, uma figura de contradições. Herodes foi um construtor brilhante e um assassino implacável, um sobrevivente político e um tirano paranoico. Ele expandiu o segundo templo, mas assassinou seus sacerdotes. Ele alimentou os pobres durante a fome, mas assassinou os próprios filhos. Sua ambição remodelou a paisagem da Judéia e marcou seu povo por gerações. Sua morte encapsulou essa dualidade. Foi tanto a decadência biológica quanto o colapso moral, tanto o fim de um homem quanto o desmoronamento de um império. Ele buscara a eternidade por meio de monumentos de pedra, mas essas pedras ruíram. Seu nome perdurou não pela glória, mas pelo horror. Nos séculos que se seguiram, a história de Herodes foi recontada inúmeras vezes, como história, como sermão, como conto de advertência. Escritores e pregadores invocavam seu nome sempre que desejavam ilustrar a queda dos arrogantes. Os vermes que devoraram sua carne tornaram-se uma metáfora para a culpa e a danação. Ainda hoje, sua morte é lembrada como uma das mais terríveis da história. As ruínas de suas fortalezas permanecem de pé. A silhueta do Heródio, erguendo-se do deserto. Os penhascos de Massada com vista para o Mar Morto. Os destroços do porto de Cesareia. São monumentos a um paradoxo, a genialidade de sua visão e a escuridão de sua alma. No fim, a história de Herodes não se resume à crueldade de um homem ou à decadência de um reino, mas sim à ilusão de controle. Ele acreditava poder moldar o destino através do poder, da arquitetura e do medo. Mas nenhum império, nenhum monumento, nenhuma dinastia pôde salvá-lo da verdade de que todos os homens compartilham a fragilidade do corpo. O poder se esvai e o tempo devora até mesmo os reis. A vida de Herodes começou com ambição e terminou em decadência. E assim seu nome perdura, não como o rei imortal que ele sonhava ser, mas como um aviso gravado nos anais da história. A grandeza construída sobre a crueldade não termina em triunfo, mas em corrupção.